tanto de verdade, o texto vai dizer que Deus abre a madre de Raquel e ela tem um filho por nome chamado José. Então é por isso que você vai ver que José ama mais a José do que os outros filhos, porque você tem a consciência de que Jacó tinha duas mulheres. Eu disse quantas mulheres? Duas. Eu disse quantas mulheres? Duas mulheres. A primeira mulher era Lia. Só que Lia, ela não era amada por Jacó. E aí o texto vai dizer que Jacó tem muitos filhos com ela. Só que o maior desejo de Jacó era ter filho com Raquel. Aí o texto vai dizer que Raquel não pode dar aquilo que Jacó tanto queria, que era um filho daquela mulher. É por isso que você vai ver, e o texto e a Bíblia Sagrada, ela deixa grifado aos nossos olhos, quando o texto ele deixa anotado, ele diz assim: e Jacó amou a José. Jacó amou a José porque foi o único filho da sua esposa mais amada. Então você analisa isso e você vê que desde o começo da história de Jacó, desde o início do nascimento de José, o seu pai já o amava. Então é por isso que você vai ver dentro desse texto aqui algo que acontece dentro do livro da história de José, que é o amor para o pai a um filho amado. Só que o amor trouxe inveja, o amor trouxe rancor, o amor trouxe ódio, o amor trouxe raiva. E quando você conta a história de José para algumas pessoas, você vai dizer assim que se fosse você no lugar de José, você não aguentaria. E haja vista que quando José ele começa a crescer, o seu pai vai preparar uma túnica. Você pode repetir comigo isso daqui? Uma túnica. Coloca com escus e me ajuda, pelo amor de Deus. Repita comigo: uma túnica. Oh, aleluia. Então a Bíblia vai dizer que o pai prepara uma túnica. A túnica aqui que o pai prepara para José é uma túnica colorida. Eu disse uma túnica o quê? Colorida. Uma túnica colorida. A túnica colorida não era para qualquer pessoa, porque naquela época para fazer cor já era totalmente difícil. Para fazer uma cor vermelha era difícil. Para fazer uma cor amarela era difícil, porque as cores não é como hoje no século XXI que é feita. As cores eram com planta, com flores. Então você imagina a dificuldade que o pai de José teve para fazer aquela túnica. O pai tem tanta dificuldade para fazer a túnica, que a dificuldade é tão imensa para fazer a túnica colorida. Quando José recebe a túnica, a inveja é implantada no coração dos irmãos. Sabe por que a inveja é implantada no coração dos irmãos? Só podia receber túnica colorida quem tinha um cargo na família. Só podia receber túnica colorida quem era o manda-chuva na família. Só podia receber túnica colorida quem era o sucessor da família. José não é sucessor, José não é manda-chuva, José ele é o mais novo. José ele tem 17 anos de idade. José ele tem 17 anos de idade. Ele não é um primogênito, porque a palavra primogênito aqui é primeiro, ou seja, ele não é o primeiro a nascer. A Bíblia vai dizer que o certo a receber túnica colorida é o primogênito. Mas vamos lá, eu amo isso daqui, porque aí se encaixa aquela palavrinha que todo mundo diz: os últimos serão os primeiros. E é verdade que quando você analisa a história de José, você vai observar que José tem 17 anos, mas não só por ele ter 17 anos, ele recebe uma túnica, e não é qualquer túnica, é uma túnica de responsabilidade, porque você sabe que quando você coloca essa túnica, você sabe que quando Deus te deu essa túnica, ela causa inveja, ela causa rancor, ela causa sofrimento, ela causa enfermidades na alma. A culpa aqui da vida de José não é pelo sonho, mas é por causa da túnica. Tudo que acontece na vida de José não é porque ele contou o sonho aos seus irmãos, mas é por causa da túnica. Túnica que deixou José sofrer muito tempo. A Bíblia vai dizer que o pai entrega a túnica
túnica, aleluia. E quando o pai entrega a túnica a José, aí cresce os olhos dos irmãos na túnica de José. Você já notou aqui, olha para cá que perco o foco. Você já notou aqui que quando José ele é reunido pelos seus irmãos, sofre bullying pelos seus irmãos, e ele é colocado na cisterna, o texto vai dizer que os seus irmãos pegam a túnica, deixa ele nu, deixa ele despido dentro da cisterna. Você imagina que humilhação? Um próprio irmão que recebeu uma túnica do pai, que é amado pelo pai, que é desejado pelo pai, ser jogado na cisterna, ser humilhado pelos próprios irmãos, e aliás, jogado nu, porque é arrancado a sua túnica. A Bíblia vai dizer que a nudez dentro da Bíblia simboliza pecado. Os irmãos de José não viam pecado em José, mas aí o texto vai dizer que eles despiram José e jogaram dentro de uma cisterna. Eles não podem matar quem o pai ama, eles não podem matar quem o pai deseja. É por isso, crente, é por isso, servo de Deus, que você veio hoje e optou a estar aqui, não na sua casa, é porque você tem uma túnica colorida. É por isso, crente, é por isso, homem de Deus e mulher de Deus, que você optou a desligar hoje a sua televisão. É por isso que você optou a deixar um pouco aquela Netflix e a rede social de lado para vir hoje aqui dentro da casa do Senhor. Aleluia. Sabe por quê? Porque o Pai te deu uma túnica, e quem tem túnica tem desejo de vir ao culto. Túnica tem desejo de dar glória sem ser forçado. Quem tem túnica tem desejo de adorar. Quem tem túnica se arrepia, não é pelo frio, é pela presença do Eterno. Quem tem túnica é diferente. É por isso, meu irmão, que o diabo luta contra a tua casa e contra a tua família. Sabe por quê? Não é pelos seus sonhos, porque todo mundo sonha. Não é pelos seus desejos, porque todo mundo deseja. É porque o Pai te ama mais do que ninguém te amou. Aleluia. É porque o Pai te deseja mais do que pessoas não te desejaram. É por isso que hoje você está sentado aqui e o coração está batendo forte, gritando, e Deus está gritando na tua alma e está dizendo: você tem túnica e não adianta parar. Aleluia. Porque o Pai colocou um amor inesperado dentro de você. Você já notou que você já tentou parar, que você já tentou largar o carro, que você já tentou desviar, que você já pensou em sair da igreja, aleluia, mas você não consegue largar disso. É por causa da túnica. A túnica te segura, a túnica te amarra dentro da igreja, e aí você pergunta: mas por quê? Eu passo prova, eu passo tempestade, me caluniam, aleluia, eu estou sendo jogado na cisterna, eu estou sendo jogado, despido, mas eu não paro. Por que eu não paro? Porque eu não saio da presença do Eterno. Eu preciso entregar algo de Deus na tua vida hoje, em uma palavra profética e divina. Deus está dizendo para a tua vida e para o teu coração. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo: é por isso que eu tenho uma chamada com você que arde aí dentro. É por isso que você não para mesmo a frieza vindo. É por isso que você não desiste mesmo a fraqueza andando aí, batendo na porta. É por causa da túnica que o Pai te deu, dizendo: eu te amo. Aleluia. Levante a mão e solte o primeiro glória. Aleluia. Aí você analisa o texto e o texto vai dizer que o pai ama José. Aí os irmãos vão fazer um complô, arrancam uma túnica, então ele fica despido, ele fica nu. O texto vai dizer que depois que ele fica nu, que ele fica despido, a Bíblia vai dizer que eles vão tentar de uma forma manchar o ministério de José. Eles vão tentar manchar o ministério de José. Aí o texto vai dizer: você conhece a história? Que eles mancham com sangue. Repita comigo: sangue. Sangue. Repita comigo: sangue. 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 Eles mancham com sangue. E o sangue aqui é um de animal. Já que eu não posso matar quem o pai ama, eu vou sujar. Já
posso tocar quem o pai ama, eu vou sujar o ministério dele. Eu vou sujar o ministério dela. Você sabia, olha pra cá, você sabia, se você não pegar isso daqui, você tá ruim. Você sabia que o maior desejo do diabo, o maior desejo do diabo, era fazer que o pai deixasse de te amar. Esse é o maior desejo do diabo, é que você não venha a ser amado pelo pai. Aí o texto vai dizer que os irmãos fazem um complô, tiram a túnica, mancham de sangue, e ao manchar de sangue, eles vão mostrar para o pai: pai, seu filho mais amado, o mais querido, morreu. O pai chora, se entristece, se amargura. Eu não sei, mas se você tem cultura judaica, na cultura judaica, quando alguém morre de uma família, as pessoas abavam a sua cabeça, outras pessoas ficavam mais de 30 dias sem comer, outros andavam na rua, para cima e para baixo, sem falar com ninguém, apenas chorando. Você se lembra de Mardoqueu? O que ele faz quando soube que o povo ia morrer na guerra? Ele se veste de saco de pano, se humilha, fica nu. Ele estava dizendo assim: ei, tem gente que vai morrer, eu estou depressivo. Então, como judeu, quando alguém morria, ele se rapava, ficava despido, se jogava lama, dizendo: Senhor, a minha alma está batida. O pai aqui está com a alma batida, é tomada a túnica. E para alguns leitores da Bíblia Sagrada, eles vão analisar: ei, a promessa é a túnica. Mas hoje eu vim trazer aqui um texto diferente para a tua mente e para o teu coração. Perdesse a túnica, a promessa continuaria de pé, porque a promessa não está na túnica. Eu vou repetir isso daqui, eu quero que você grave. A promessa não está na túnica. Pregador, e aonde estava a promessa? Nos braços do Pai. A promessa não estava na túnica. A túnica era só para mostrar que o Pai o amava. Glória a Deus! A túnica era só para mostrar para o povo que o Pai desejava. Eu vou te dar um exemplo, e se você não pegar isso daqui, você está morto. Olha só esse exemplo. Aonde José andava, qual é o mercado mais próximo aqui? É o Comercial Esperança. É o mais próximo. É o mais próximo. Comercial Esperança. José fosse no Comercial Esperança, e se alguém visse José com a túnica colorida naquela época, eita, alguém vai dizer: eita, aquele jovem ali, ele tem algo diferente. E não é por causa do jeito de andar, não é por causa da fala, não é por causa do dom que ele tem, mas é por causa da túnica. Então, aonde José ia, a túnica chamava a sua atenção. A túnica chama a atenção, mas a promessa não está na túnica. A promessa está onde? No braço do Aleluia. Olha para esse irmão que está do seu lado e me ajuda a pregar nessa noite. Olha para ele que está do seu lado, fala para ele: a promessa não está na túnica, a promessa está no braço do Pai. Chacoalha ele aí, que ele está quase babando na cadeira. Chacoalha ele aí, chacoalha. Fala para ele: a promessa não está na túnica, a promessa está no trono. Fala para ele. Isso, olha para ele e fala: a promessa não está na túnica, a promessa está na palavra. É por isso que tem gente que se acha dizendo: eu prego, eu tenho promessa. A promessa não está no dom, a promessa não está no reteté, a promessa está na túnica, a promessa está nos braços do Pai. E o Pai só libera a promessa para quem Ele ama. Aleluia. Vamos lá, eu tenho que correr. Aí o texto
disfarçam a morte. José é vendido, sim ou não? José é vendido. Aí o texto vai dizer que ele é vendido para o Egito. O texto vai dizer que ele entra dentro do cárcere, dentro da prisão. A história nos conta que ao entrar dentro da prisão, ele é diferenciado, José. Tudo que José tocava era próspero. Vou repetir, eu quero que você grave. Tudo que José tocava era próspero. Se José desse algo para ele administrar, prosperava. Tudo que José tocava, prosperava. Nada quebrava na mão de José. Nada falia na mão de José. Sabe por que acontece isso? É porque José não tem túnica, mas tem promessa. E quem tem promessa pode tocar naquilo que é falido, floresce de novo. Quem tem promessa pode até estar amargurado, com a alma batida, mas passa um momento e ele volta a cantar de novo. É porque tem promessa. Quem tem promessa chora de noite, mas se alegra de manhã. Quem tem promessa está passando pelo vale, mas está cantando o hino da vitória. Quem tem promessa está passando pelo deserto, perrengue terrível, e está dizendo: Deus, até quando eu vou passar por essa fase? Mas ele tem promessa, ele prepara. Quem tem promessa chora, mas não desiste do Senhor Jesus Cristo. Quem tem promessa, aleluias, não quer saber se vai chover, se vai fazer sol, ele quer adorar, porque ele tem promessa. Quem tem promessa não quer saber se o marido não é da igreja, se o filho não serve a Deus, ele vai para a igreja, porque ele sabe que ele tem promessa. Quem tem promessa está passando por lutas, barreiras travadas, mas ele continua missionário amargo, porque ele tem promessa. Quem tem promessa está hoje sentado neste culto, de mão levantada, dando glória a Deus e aleluia, e a casa dele está bagunçada, mas ele tem promessa, aleluia. Isso daí, irmão, é só para crente que tem promessa. Oh, glória, aleluia. Eu vou repetir isso daqui. Você tem promessa e o diabo não pode impedir essa promessa que Deus te deu. Ei, o braço do Pai está aberto e ele está dizendo: a promessa está de pé, José. Ei, José, o choro dura uma noite, mas a alegria vem à noite. Oh, glória! Eu não acredito que você não reagiu com aleluia. Eu não posso acreditar que você não abriu a boca ainda para a glória. Deus está dizendo: o choro dura uma noite, mas a alegria está vindo, está vindo, está vindo, está vindo. Olha ela aí, José. Meu Deus do céu. Você está sentindo essa graça aí? Aleluia. Deus está falando com José, que perdeu a túnica e está achando que perdeu promessa, mas a promessa não está na túnica, está no braço dos pais. Aleluia. Eu estou pregando para José, que está chorando na cisterna e perguntando para Deus: que dia eu vou sentar no trono? Que dia Deus vai me honrar? Que dia que vai chegar o dia da minha bênção, o dia do meu milagre? Ei, não precisa fazer um culto de ação de graça. Quando a bênção chegar, vai ser